Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém, vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então, é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje nós vamos fazer a atividade que nós estávamos falando tanto aí na roda de conversa, que é ilustrar essa resiliência, né? Ou este processo de resiliência. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar o seu rosto bem de frente, né? No meu caso, a câmera tá aqui. Vai olhar bem ele de frente no espelho e ver quais são as suas expressões, né? Partes que você acha que vão ficar bem na ilustração. E aí, ao redor, você vai usar elementos que você já viu nos quadros do Di Cavalcanti, porém com um novo significado, que é o significado da resiliência. Então, vocês vão ver que no meu, eu fiz o meu rosto assim, meio de lado, olhando, pensando, e coloquei alguns elementos que apareceram nas obras que a gente mexeu ultimamente. Então, por exemplo, eu coloquei os muros, né, que aparecem no Casal com Pombos, eu coloquei folhinhas e flores que aparecem em várias obras que a gente usou, e eu gostei bastante das mesinhas que a gente desenhou, né, a gente desenhou um vaso com flores, a gente desenhou um cesto de frutas. E eu realmente gostei dessas mesas do Di Cavalcanti, então eu também adicionei uma mesinha com um vaso de flores ali. Outra coisa que vocês vão perceber é que eu coloquei bastante padrão e bastante linha, né, nas roupas. Eu preciso até deixar isso claro pra vocês, que teve um período aí do Di Cavalcanti, principalmente as obras lá pra 60 e 70, que tinham muitas linhas, né, ele dava muitas texturas com linhas, igual o próprio Casal com o Pombo, né, que foi uma releitura que o pessoal de 14 e 15 anos fez. Então foi um dos quadros que eu peguei aí elementos. No caso de vocês, vocês vão pensar assim, poxa, qual que é o meu processo de resiliência, né? Que momento nessa quarentena, pensando na roda de conversa, a Andressa falou de resiliência. Isso me lembrou aquele dia. Aí você pode fazer o seu autorretrato daquele dia e ir colocando esses elementos do Di Cavalcanti, ok? Vocês vão perceber que este desenho ele é um processo muito mais abstrato quando se trata de cenário do que as artes que nós estávamos fazendo em relação às releituras. Então a gente teve a releitura do vaso de flores, cesto de frutas, mulheres tocando violão, mulheres com frutas e agora a gente tem essa obra autoral. Nessa obra autoral a gente está desenhando esse processo da resiliência. Então a minha dica é que seja um autorretrato para que mostre o seu rosto, né, a mudança desse seu rosto, por isso que eu falei que pode ser um desenho de antes e depois, pode ser um desenho do rosto dividido no meio, né, mostrando um antes de um lado, um depois do outro, ou um processo de resiliência acontecendo, enfim. Nesse sentido, ele é bem mais abstrato mesmo, então eu vou começar fazendo a minha cabeça ocupando boa parte da tela, porque eu quero que realmente seja um quadro de um único plano, onde eu estou 100% do espaço ali e para que o fundo seja só um complemento à expressão do meu desenho. Então eu vou ter um desenho do meu próprio rosto pensando em alguma coisa e ele tem que ser bem chamativo para que os elementos de fundo sejam só para complementar esse espaço. Conseguem entender? Então no desenho de resiliência de vocês, pensem em qual expressão do rosto vocês fariam para representar essa resiliência. Então, olha no seu rosto no espelho e vê que cara você faz quando você fala de resiliência, quando você pensa nisso. E aí você vai fazer essa ilustração e complementar com os elementos de fundo.
Para poder fazer o olho parecido com os desenhos do Di Cavalcanti, vocês vão ver que eu tô fazendo esse círculo, mas que eu meio que corto ele no meio. Porque os olhinhos nos quadros que a gente pegou de referência, e em todos os quadros que a gente veio trabalhando até aqui, ele tem esse olho meio cerrado, né? Que é como se fosse um olho meio fechado, assim. Então não precisa ficar 100% redondo quando você for fazer o seu. Isso também é importante, lembrar de colocar essas características de Di Cavalcanti no seu desenho. Por isso que eu comentei sobre as texturas de linhas e as texturas de repetição, né? Porque ele teve uma fase aí de quadros onde ele usava muito padrão de repetição para criar volume, texturas, diferenças, né, entre tecido e parede, o que é papel de parede, o que é o chão, ou o que é a estampa da roupa e o que é tapete, e assim por diante. Ok? Então você pode adicionar esses elementos de repetição nas roupas. Outro ponto importante é que ele tem a característica que pareça com você, né? Então vocês vão ver que no meu caso eu fiz a minha ilustração, esse meu autorretrato com o cabelo cacheado solto. Então, é uma característica, ele tem o cabelo parecido com o meu, ok? Isso também é importante. Você pode colocar essa característica na roupa, na expressão, que é essencial, e nos cabelos, na cor de pele, igual a gente trabalhou em identidade no começo do semestre, ok? Feito aí o meu rosto, eu vou apagar aquelas linhas leves que a gente faz de marcação inicial. Sabe quando a gente faz o comecinho do esboço para poder saber o espaço do olho em relação ao espaço do nariz? Aí fica meio que uma cruzinha no meio do desenho. Então, eu estou apagando para que isso não me atrapalhe quando eu for fazer a versão digital no sketchbook, ok? Lembrando a vocês que sempre que você terminar uma atividade, envie ela via WhatsApp com o seu nome para que eu possa colocar na pasta de mostra de artes que vai acontecer em novembro, certo? Prosseguindo, tá praticamente finalizado aqui o autorretrato, apagando só a linha do horizonte, que era onde eu imaginava a altura que acabava esse cenário. Vocês podem fazer uma linha de horizonte mais afastada, né, aplicando uma perspectiva mais longe, para parecer que está num lugar maior, mais aberto. Ou você pode fazer essa linha mais para frente, e esses objetos que você escolher colocar de fundo, eles vão precisar ficar bem maiores, ok? Bem, aqui eu estou reforçando o traço, tá vendo? Eu estou deixando ele bem mais escuro, porque ele estava bem levinho. Quando a gente reforça o traço assim, ajuda a visualizar melhor no sketchbook, porque a gente passa essa imagem lá para dentro, e a gente precisa que esses traços estejam bem fortes para você enxergá-los e conseguir fazer os seus próprios contornos, ok? Agora vamos lá para o processo de produção do fundo. Como eu falei, vai ser um complemento ao que eu imagino, né, desse processo, e aí eu vou adicionar os muros. Esses muros foram inspirados na obra Casal com Pombos, e naquele quadro você vê que eles estão num quarto, ou que eles estão numa sala, né, ou até mesmo em um quintal, só que esses muros estão afastados deles, então é um fundo, é um abstrato da sua casa. Na roda de conversa a gente conversou sobre isso e vocês falaram que era como se fosse a música, né? Não tinha teto, não tinha nada. Mas não é isso, é que ele tá querendo mostrar uma versão desconstruída da casa. Para fazer tijolos, caso vocês decidam fazer essa parede também, é bem simples, é só desenhar linhas paralelas e na hora de cortar elas em lados opostos. Então vocês vão ver que o primeiro que eu fiz ali na direita ficou bem estranho, não ficou legal. Então eu vou apagar e fazer de novo. Mas o da esquerda ficou um muro bem certinho, porque eu fiz as linhas paralelas do jeito certo. Então vamos lá apagar o que está aqui do lado da direita e arrumar este muro também. Outro elemento que vocês vão notar que eu vou adicionar são plantinhas. Ao longo dos quadros que a gente escolheu, vocês perceberam muita natureza fora da natureza, que são as plantas dentro de casa, e natureza no seu habitat correto, que são as paisagens que a gente veio ilustrando. Então, eu imagino que para que se tenha resiliência, as plantas também façam parte desse processo de alguma maneira. Então, por isso eu adicionei elas, como se elas fossem
cabinhos de plantas que estão passeando por aí pelo jardim. Ou seja, quando você for fazer a sua ilustração, eu não tô tendo inspiração, não sei que lugar da casa me desenhar. Você pode se desenhar nesse espaço com plantas que você tem próximo a você. Ali eu tentei fazer um teste adicionando flores gigantes ao fundo, como se elas fizessem parte do céu, e aí no lugar do céu, no lugar das nuvens seriam flores. Eu pensei nisso para um esboço inicial, mas quando eu fizer no sketchbook eu não vou aproveitar essa ideia, porque fica muita poluição. Então, algumas coisas a gente tem que decidir, né? Às vezes a gente coloca no desenho como esboço, por isso que eu falo, sempre respeitem os rascunhos de vocês, que é dali que as ideias estão saindo, mas no sketchbook é a versão final, aí você tem que fazer algumas escolhas. E eu decidi deixar o pássaro ao invés de deixar as flores. Por quê? Porque do lado do pássaro, mais para baixo, vocês vão ver que vai ser ilustrado a mesinha, que aparece em diversos quadros que a gente usou esse semestre, e os vasos de flores ou cestos de frutas. Isso também são elementos que sempre aparecem. Então, se você for ver lá o quadro Mulheres Tocando Violão, tem um vaso bem grande com flores. Se você for ver o quadro Favela mesmo, tem diversas flores nas árvores. Então, são elementos de natureza que podem aparecer aí no seu processo de resiliência. Ok? Então, aqui eu vou adicionar a mesa. Ela não vai ficar com nenhuma grande perspectiva, porque eu quero que ela pareça solta, assim, no cenário. Como se ela estivesse junto com todas as outras coisas aleatórias. Aliás, vocês podem adicionar outras coisas, caso vocês queiram, né? Elementos do dia a dia, imaginar algo que você usou bastante durante a quarentena. Você também pode colocar isso na sua ilustração. Aqui eu já estou basicamente finalizando. O que vai acontecer? Essa estampa que eu vou fazer do lado esquerdo são vários triângulos. Isso vai levar um certo tempo. E depois eu vou fazer uma estampa do lado direito, que são só de listras. Então aqui está basicamente encaminhando para o final da nossa ilustração. Para finalizar a nossa ilustração, eu estou pegando uma caneta Bic preta, ou seja, uma caneta dessas que a gente tem em casa. E aí estou reforçando todos os contornos. Por que é importante você fazer isso? Porque quando você for passar essa ilustração para o sketchbook, mesmo com a opacidade mais baixa, para não precisar enxergar esse papel, você vai conseguir enxergar todos os contornos. Então, assim que você fizer a segunda parte, que é a parte digital dessa ilustração, é só você me enviar via WhatsApp com o seu nome, a ilustração salva em imagem, nunca print do seu celular, ok?